Boa noite, Brito. Prazer estar com você, com o Birner, com o André, com o Jean e com o fã de esporte. Pois é, mais uma chance que o Flamengo desperdiçou de se tornar líder do Campeonato Brasileiro. Já foram várias ao longo desta edição do Campeonato Brasileiro. Assistimos a uma boa partida, hein, Prieto e companheiros? Agora há pouco, lá em Bragança Paulista, o Bragantino teve oportunidades, mas o Flamengo teve mais, criou mais, foi mais intenso e, no meu modo de ver, foi melhor na partida do que o time de Bragança Paulista. Só que o Flamengo criou mais oportunidades, mas perdeu muitas delas. E o Isla, que momentos antes do gol do Bragantino tinha sofrido um corte no nariz, numa dividida com o Edmar, acabou falhando e permitindo a equipe de Bragança Paulista fazer o gol de empate no momento que o Flamengo tinha o controle absoluto da partida. E me chamou a atenção que hoje tivemos, como há muito tempo, grande parte da torcida e também da mídia pede a presença de Pedro e Gabigol. Os dois jogaram juntos, mas jogaram pouco tempo. O Rogério, na minha avaliação, acabou demorando para fazer alterações e principalmente para colocar o Pedro aí no time do Flamengo. São 2 pontos que o Flamengo deixa em Bragança Paulista, que não o tira do título do Campeonato Brasileiro, mas deixa o percurso mais difícil. Se o Inter vencer o Sport no Beira-Rio quarta-feira e é o favorito para conseguir isso, vai abrir aí 4 pontos em relação ao Flamengo na disputa pelo título do Brasileirão, Preto. Pois é, aí a primeira análise do João Guilherme, depois desse empate por 1-1, e a sua análise também agora com o Internacional, seguindo na liderança, Birner. Tudo bem, Preto? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Aqui por um problema de retorno não consegui ouvir muito o que o João Guilherme disse, então, se eu repetir, peço perdão. Mas assim, acho que o Flamengo perde uma grande chance de tornar o jogo do Inter contra o Sport mais difícil. Essa é uma das questões que pesa muito na disputa do título do Campeonato Brasileiro, porque o Inter é um time mais de contra-ataque, com mais características reativas do que um time que gosta de impor seu jogo. E o Inter agora entra mais tranquilo na partida da próxima quarta-feira. Acho que o Flamengo também conseguiu perder uma quantidade de gols considerável, tanto que faz o gol, por exemplo, num pênalti tolo, um neopênalti, mais um neopênalti marcado no Campeonato Brasileiro, vale para um, vale para outro. Não estou discutindo que houve equívoco da arbitragem, estou discutindo a regra em si. O Flamengo teve muitas chances para fazer seus gols e tomou um gol, para mim, no lance em que o Isla, por conta do corte que tinha, evitou de colocar a cabeça na bola. É muita coincidência. Eu espero outro tipo de postura de um jogador rodado, experiente, que precisa, nessa hora, fazer sacrifícios. São normais da profissão, não são sacrifícios atípicos, não estão pedindo nada excepcional. Aquilo que é parte da vida de um jogador que está em campo, e se por acaso havia esse limite, não deveria ter continuado em campo. Por isso o Flamengo toma o seu gol. Acho que o Bragantino teve bons momentos, acho que o Flamengo teve mais bons momentos e vamos explicar isso ao longo do linha de passe. Olha, foi parecido. Pois é, um jogo bem disputado. Eu confesso que eu também não tinha ouvido o João Guilherme. Foi bem parecido. Agora eu estou ouvindo. Quase que o Birner, hein, Preto? Quase que o Birner copiou e colou o que eu falei. Muito parecido, é isso aí. É mais ou menos a análise aí do Birner. É uma honra para mim. Que isso, eu fico embadecido. Se isso aconteceu, ele copiou e colou sem ter ouvido. Exatamente. O que aumenta a genialidade dele. Claro. Afinidade, uma afinidade com a equipe do linha de passe. Isso é muito bom. Camargo é o jeito, mano. E você, André, com relação a esse jogo? Boa noite. Boa noite. Eu estou de pleno acordo com o que disseram o João, embora eu também não tenha ouvido, mas como o Vitor psicografou, aquilo que o João disse, e eu concordo com o Vitor em tudo que ele falou, eu entendo a noite de hoje, o resultado em Bragança, como um escorregão do Flamengo. Uma oportunidade perdida para se colocar numa posição de vantagem e, muito possivelmente, começar a decidir o Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Como você disse, Prieto, foi um gosto da liderança. E esse gosto significaria muito no maior esquema das coisas, com a influência do resultado, como disse o Birner, na próxima partida do Internacional.
e, evidentemente, também condicionando o grande encontro desse último trecho do Campeonato Brasileiro, que é o encontro entre eles, entre o Flamengo e o Inter. Esse jogo vai ter peso de final, muito provavelmente. E estaria o Flamengo numa melhor situação em todos os aspectos. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, é um time muito organizado, que vive um bom momento, acredita que pode alcançar uma situação de participação na Copa Libertadores no ano que vem, o que seria um baita de um resultado para o projeto de médio e longo prazo que está se desenvolvendo ali. Seria também um grande estímulo e pelo que o Bragantino está jogando, eu não vejo esse objetivo tão longe assim, pelo nível de organização, pela ambição, pela coragem. O Bragantino é um time que enfrenta todas as equipes, independentemente de onde é o jogo, sem se preocupar com a camisa do adversário, a trajetória, o tamanho que ele tenha, o adversário, né, na história do futebol brasileiro. E o Flamengo tropeçou, o Flamengo escorregou hoje. O detalhe do gol de empate, e o futebol muitas vezes se decide por essas ocasiões, tem tudo a ver com o processo de tomada de decisão do Isla, que é um jogador absolutamente vivido e experiente. Ele tomou uma decisão errada. Talvez essa decisão, eu não sei, nós não conversamos com ele. Tomara que ele possa nos iluminar em relação a isso. Tomara que isso seja perguntado a ele. Talvez a decisão tomada no lance tenha sido de se proteger. O fato é que o Hugo, goleiro do Flamengo, ficou verdadeiramente irritado com o que aconteceu, né? Com a atitude do Isla no lance. E abre-se a porta para o gol que termina empatando o jogo. E o Flamengo perde 2 pontos, a meu ver. Porque o campeonato do Flamengo é o do troféu. O do Bragantino é o de algo bom que possa ser alcançado. E o Flamengo hoje deixou escapar 2 pontos. Eu quero até ouvir a opinião de todo mundo aqui com relação ao Isla nesse lance. Vou até dar o pitaco aqui. Se ele sabe que tem um jogador nas costas dele, mesmo com a lesão, com o curativo no rosto, com o meio da cabeça, ele joga aquela bola para escanteio, né? Precisava ser com o nariz, com a testa, mas com o meio da cabeça, tranquilamente, ele joga aquela bola para escanteio. Mas vai ficar todo mundo aqui à vontade para falar sobre isso também. Jean Oddi, boa noite. Eu me lembro, Jean, que no meio da semana, depois do Internacional empatar com o Atlético Paranaense lá em Curitiba, que foi um jogo difícil, eu perguntei a respeito do compromisso do Flamengo. E o pessoal no programa aqui disse, olha, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil. E o Flamengo ficou no empate, Jean. Boa noite. Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. O Flamengo ficou no empate e o jogo foi duro como a gente imaginava que seria pela qualidade do Bragantino, né? É indiscutível que o Bragantino hoje é um dos times que melhor joga futebol no Brasil. Então a gente olha, inclusive, né, para os números, para a quantidade de finalizações e vai encontrar muitas finalizações dos dois lados. Eu acho até que o número de finalizações exata dá uma medida do quanto o Flamengo foi melhor que o Bragantino, que não é que foi muito melhor, mas foi melhor. Então foram 16 finalizações do Flamengo, 12 do Bragantino. Para mim, essa é mais ou menos a medida da superioridade do Flamengo no jogo, né? Foi um jogo muito bom, foi um jogo com os dois times querendo jogar, e claro que o resultado não foi legal para o Flamengo, porque, né, ao empatar, o Flamengo deixa de depender só de si. Aquilo que a gente está mudando o tempo todo, né? Essa avaliação de quem depende só de si, agora vai depender de um tropeço do Internacional, não basta uma vitória no Maracanã contra o Inter. Mas o campeonato ainda está aberto, ainda está escancarado, porque o Inter tem outros jogos em que ele pode perder pontos, né? Até mesmo, eventualmente, esses jogos contra os times na zona do rebaixamento nas próximas rodadas antes de enfrentar o Flamengo. Mas claro que o resultado não foi bom para o Flamengo. Só para já entrar um pouco nessa questão do Isla aí, e eu também não ouvi o João, como todos vocês, mas a única coisa que eu entendi do que ele falou foi que quando ele passa a mão aqui no nariz, ele estava se referindo ao corte do Isla, eu tenho certeza. Acertei, João? Isso, exatamente, porque foi um pouco antes, né, do lance que o Isla falhou, que ele sofreu o corte. Então, realmente, eu fiz essa referência aí. Então, e eu acho que assim, é óbvio que o Isla falhou, né? É óbvio que ele tem uma responsabilidade grande no gol sofrido, mas não dá para ficar individualizando e jogando tudo em cima do Isla, porque a exemplo do que aconteceu em tantos outros jogos do Flamengo nesse campeonato,
são muitos gols perdidos lá na frente, né? Claro que a falha do defensor que acarreta no gol do empate, ela acaba chamando mais atenção, ela pode até ser considerada mais decisiva, mas será que ela é mesmo mais decisiva? Porque qualquer um dos gols desperdiçados lá na frente, e quando eu digo desperdiçados, a gente tem também que exaltar a atuação do Cleiton, né? O goleiro do Bragantino, que foi, para mim, disparado o melhor jogador em campo, isso diz muito também sobre a produção do Flamengo, mas o Flamengo tem perdido muitos gols. E esses gols perdidos, eles contam tanto quanto contam as falhas defensivas. Então, né, a culpa é sempre do Gustavo Henrique, agora foi do Isla, né, era do Léo Pereira, enfim, é sempre do defensor, mas os atacantes também têm deixado a desejar em muitos casos lá na frente, isso está fazendo a diferença. Mas, repito, acho que apesar do empate, e o empate não é um bom resultado do Flamengo, acho que o campeonato está completamente aberto ainda, Prieto. Ô, João, o Isla falhou no lance ou não? Não, falhou, indiscutivelmente, principalmente por ser um jogador de muita experiência, né? Aliás, o Isla, ele começou muito bem no Flamengo e ele foi um dos muitos que contraiu a Covid-19 e depois que retornou, ele caiu um pouco de produção. Ele não é mais aquele Isla do início dele no Flamengo, onde ele realmente chegou muito bem. Agora, eu concordo plenamente com o Jean Oddi. O Isla falhou e o Bragantino aproveitou a chance e fez o gol. Porém, se nós formos aqui olhar a estatística do jogo, o Flamengo teve 16 finalizações, sendo 12 finalizações dentro da área. E o Flamengo teve 2 grandes chances de gol. O Flamengo, desde o início do Campeonato Brasileiro, é o time que mais cria e também é o time que mais perde oportunidades. Se pelo menos tivesse aproveitado 2 chances das muitas que perdeu no jogo de hoje, a falha do Isla não teria um peso tão grande na partida de hoje em Bragança Paulista. Eu Certamente. discordo de ambos. Não, eu não. Vai, então vai você É um primeiro. dos 3. Não, vai você primeiro que eu já completo, André, por favor. Não, eu acho que olhando a partida de maneira mais ampla, como o João fez agora há pouco, eu também acho que é por aí. O Flamengo não deve olhar para a falha do Isla e, olha, aí foram embora os 2 pontos. Não, os 2 pontos foram embora em outras falhas mais numerosas na parte ofensiva do jogo do que na parte defensiva. Mas partindo da leitura do resultado e o que aconteceu em campo, é um momento decisivo. É uma ocasião que dá ao Bragantino o gol e o jogo terminou 1-1. É claro que a comissão técnica do Flamengo não pode olhar para essa atuação e dizer, fomos mal, levamos azar nessa jogada e por isso não vencemos. Não, fomos mal no ataque. O goleiro do adversário foi o melhor jogador em campo. Exigimos bastante do setor defensivo do Bragantino, mas não o suficiente para ganhar o jogo. E aí está o maior problema. O Flamengo é o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil. Deveria, num campeonato como esse, estar liderando e mais próximo do título do que os seus concorrentes. O fato de não estar, mesmo que esteja próximo, mas não estar nessa posição de vantagem, é um sinal de que essa é uma temporada mal feita, mal administrada, mal disputada pelo time do Flamengo, pelo clube em si, pelo departamento de futebol e as pessoas que tomam decisão. Mas no jogo de hoje, as falhas aconteceram dos 2 lados do campo. O Flamengo tem toda a razão se estiver chateado com a sua produção ofensiva. O momento decisivo foi uma falha defensiva em que o Isla pode ter tido a impressão de que estava sozinho, que bastava deixar a bola passar, ou simplesmente ele deixou a bola passar para se proteger. São essas as possibilidades. Birner, discorde. Caiu o Birner, tivemos um problema com o Birner. Alguém tirou o Birner do ar, eu acho. Ele começou a discordar e rapidamente... Ninguém mandou discordar, com essa veemência. Caiu. O que eu quero saber de vocês, amigos, até a gente recuperar o nosso Vitor Birner, o torcedor do Flamengo agora vai torcer pelo esporte?
É isso mesmo que vai acontecer? Ah, Jean? vai. Vai torcer para o Sport e vai torcer para o Vasco no outro final de semana, não tenha dúvida. É porque o Flamengo vai agora depender de tropeços, né, de perda de pontos do Internacional até encontrá-lo. E até lá tem o Sport no Beira-Rio quarta-feira e no outro final de semana tem o Vasco da Gama em São Januário, o Vasco numa situação delicada aí, precisando vencer para escapar do rebaixamento. Então o torcedor do Flamengo, além de torcer para a equipe vencer o Corinthians, torcerá também por Sport e Vasco da Gama. Agora é matemático, né, João? Quer dizer, é uma questão que não resta escolha. Quer dizer, podia até ter aquele torcedor que dissesse: olha, meu Flamengo só vai precisar ganhar do Internacional e ganhar seus últimos jogos para ser campeão. E esse daí poderia até dizer que não ia torcer pelo Sport. Agora precisa, né? Ou torcer pelo Sport, ou torcer pelo Vasco, ou torcer pelo Corinthians na última rodada. Quer dizer, o Inter precisa perder 2 pontos, pelo menos, em um desses 3 jogos. Perdendo 2 pontos em um desses 3 jogos, bastará ao Flamengo fazer a sua parte e vencer os jogos que faltam aí para ser o campeão. O André, o Biner não voltou aqui. O André, eu tenho uma pergunta dura para você, André. Dura. Claro. Eu sei que é pesado. Eu sei que é pesado. Mas eu te conheço há tantos anos que eu sei que você bata no peito. André, só para constar, e eu segui com o programa aqui, não está nem na pauta. Mas se for diferente do que você pensa, eu vou ter que repensar o programa, hein? Tá bom. O Galo tá fora? Agora eu não estou ouvindo você, Prieto. Você não ouviu, né? Agora estamos ouvindo. Voltou. Estamos todos ouvindo. Galo, Voltou. o Galo tá fora da briga? Alto. Fora da briga do Campeonato Brasileiro? É. O título? A mímica do Galo ganhou qualquer coisa que a gente possa fazer nesse programa agora. No gestual eu entendi. Eu estava tentando fazer a leitura labial. Muito bom. Eu acho que desde a rodada anterior, quando o Atlético Mineiro foi derrotado fora de casa, não é mais um candidato ao troféu, deve pensar numa vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores. O campeão brasileiro desse ano será o Internacional ou o Flamengo. É como eu vejo o momento atual na classificação. E Jean, Pedro e Gabigol, e agora? Vão com tudo para cima? Aí é brincadeira do Ceni também, né? Ele fala, não, aguardem que Pedro e Gabigol vão jogar juntos, né? Tá chegando essa hora. Aí eles jogam junto o quê? 3 minutos. Sinceramente, acho que até por todas as chances desperdiçadas do Flamengo no jogo e tudo mais, não dá para deixar o Pedro tanto tempo no banco de reservas. Eu não estou nem entrando na questão do Gabigol ou Pedro. A minha impressão é a seguinte: ele realmente não fica à vontade colocando os dois juntos. E como ele não fica à vontade colocando os dois juntos, ele falou, bom, agora eu não vou poder tirar o Gabigol para colocar o Pedro. Ele segurou até o último momento que dava para o Pedro entrar, porque ele sabia que ele não podia, entre aspas, tirar o Gabigol, porque só se falaria disso e tudo mais se ele fizesse essa substituição, por exemplo, aos 25 do segundo tempo, vamos dizer, né? Se ele faz essa substituição aos 25 do segundo tempo, só ia se falar do Gabigol saindo para a entrada do Pedro, ia ficar todo mundo de olho na reação do Gabigol e tudo mais. Então ele falou, não vou fazer isso. Mas para não fazer isso, ele não ficou à vontade de colocar o Pedro antes. E não dá para não colocar o Pedro. Repito, para mim, ele virou reserva quando era o melhor jogador do Flamengo na temporada. Então, num jogo em que você está desperdiçando tantas oportunidades, eu acho que ele tinha que ter colocado o Pedro antes, realmente dentro de campo. Acabou colocando, para mim, tarde demais. Esse para mim, um problema maior até do que a substituição eventual que ele pudesse fazer de Gabigol por Pedro. Colocar o Pedro tão no final do jogo, né? Com a quantidade de finalizações erradas, pelo menos logo depois de tomar o gol de empate, acho que ele podia ter feito essa mudança. Ô João, se não fosse uma interrogação no final dessa frase que está aqui na tela, você desmentiria uma afirmação dessa? Título pode ter ido embora hoje do Flamengo? Eu acho que não foi embora, não, mas fica mais distante, né? Porque o caminho é curto. O Flamengo tem aí 3 jogos pela frente. O Internacional ainda jogará por essa rodada. O Inter tem 4 jogos pela frente.
Então, quer dizer, é uma questão matemática. O Flamengo deixa 2 pontos numa reta final em que está tentando se aproximar do líder, perdeu a chance de ser líder. Eu acho que o título não foi embora. Acho que o título está aberto. E, inclusive, até voltando no que você perguntou para o André, eu acho que se vencer a próxima partida, o Atlético chega a 63 pontos e ainda tem possibilidade de ser exatamente. E a extensão, né? A extensão do Flamengo no campeonato, eu acho que não foi queimada hoje. Mas eu acredito que ela acabou ficando mais curta com essa situação, entendeu, Preto? Não foi embora o título. Perfeita adaptação. Obrigado, André. Mas, assim, ficou mais difícil, mas está aberto o campeonato. Ô, João, só lembrando que o Atlético também, de alguma maneira, pode sonhar com esse título, justamente pelo confronto direto, né, entre Internacional e Flamengo, que vão obrigatoriamente perder pontos ali. Eu preciso te parabenizar, João, Pois não. por ter, né, comunicado com uma elegância extrema. É um grande comunicador, o João Guilherme, realmente. Muito obrigado. Ele conseguiu, vocês não perceberam em casa, mas ele conseguiu avisar para o Vitor Birner que tudo que ele estava falando, a gente estava ouvindo aqui. É um gênio, realmente. É porque o Birner ele usou o termo extensão, né? E a extensão do Flamengo no campeonato ela está mais curtinha, depois dos pontos que ficaram em Bragança Paulista. Mas ainda tem um caminho a ser percorrido. Vamos fazer o seguinte, o André Kfouri, eu vou pedir para a turma colocar na tela aí quais são os próximos confrontos do Campeonato Brasileiro. São só 3 rodadas pela frente, né? E o João dizendo aí dessa distância do Flamengo agora na briga pelo título. 66 pontos tem o Internacional, 65 o Flamengo, mas agora o Flamengo com um jogo a mais. O Internacional tem em casa, na quarta-feira, o Sport, depois o Vasco da Gama no Rio, o Flamengo no Rio de Janeiro e o Corinthians no Beira-Rio. O Flamengo tem Corinthians, o confronto direto com o Internacional e o São Paulo. Ou seja, André, se ficar para a última rodada, é Corinthians e São Paulo ajudando a definir o campeão brasileiro, hein, André? É uma maneira deles participarem, né, nesse momento de maior emoção, especialmente para o Corinthians, que foi praticamente um figurante durante todo o campeonato, e o São Paulo que se imaginou estar nessas últimas rodadas na disputa do troféu. Pode ver, quem sabe, né, ninguém pode garantir que não acontecerá o Flamengo comemorar a conquista na última rodada no gramado do Morumbi, o que seria especialmente doloroso, não só porque o São Paulo, como eu disse, se imaginava ter essa oportunidade, mas também o treinador do Flamengo, o Rogério Ceni, um ídolo máximo, um dos maiores da história do São Paulo, para muita gente o maior, seria campeão ali, onde ele comemorou tantos títulos, com outra camisa, representando outro clube. Agora, de qualquer maneira, a confecção da tabela foi muito feliz, e é claro que isso é obra do acaso, porque tem esse Flamengo e Inter entre os dois candidatos ao troféu, para se encontrar nesse trecho final. O Abel Braga, técnico do Internacional, já declarou algumas vezes, é chave para ele e para o Internacional chegar a esse jogo com uma situação de talvez ter 2 resultados em um que lhe interessam ali. É um jogo fora de casa, não temos público, o futebol é diferente, sem dúvida, mas é um jogo fora de casa. O Flamengo é um time que tem sabido, nas últimas rodadas, se impor como mandante, com a sua qualidade, com a sua profundidade de elenco e com a sua capacidade de jogo. Eu continuo com a mesma opinião. O Flamengo hoje desperdiça uma situação em que poderia mudar em termos de pressão no Internacional para a próxima rodada e também já poderia encaminhar esse encontro de uma maneira favorável a ele. De qualquer maneira, Flamengo e Inter, Maracanã, o favorito é o Flamengo. A tabela vai nos mostrar como será isso.